Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo a palavra inicial que está lá em Isaías 36, aleluia, desculpa, está em Isaías 37, a partir do 17, aleluia, Isaías 37, a partir do 17, diz assim: Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abra, Senhor, os teus olhos, vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. 18. 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíam. 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a virgem, a filha de Sião, que despreza e de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. 23. A quem afrontaste e contra quem blasfemaste? E contra quem ergueste a voz e ergueste os seus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? 24. Por meio de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste, alongando os meus carros, subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas praias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. 25. Eu cavei e bebi as águas, com as plantas de meus pés, sequei todos os rios dos lugares sitiados. 26. Vinte e sete, porque isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. 28. 29, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos seus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 30. Trinta e um, porque o que restou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte
33, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. 34. 35, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 36. Trinta e sete. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou a habitar em Nínive. 38. Amém? Vou estar chamando o pastor para estar fazendo a oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Já peça para Deus aquilo que você veio buscar, para que Ele possa te trazer para você, para que Ele possa entregar em tuas mãos. Se nós orarmos, nós recebemos. Mas se nós não pedirmos, nós não recebemos. Então vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui se encontra o teu povo diante do teu altar. Deus, eu peço que o Senhor visite a cada coração, a cada alma, a cada espírito, ó Pai. Traga a resposta a cada um de nós, Senhor, naquilo que precisamos ouvir, naquilo que viemos buscar, Senhor. Fala, meu Deus, poderosamente a cada um de nós, ó Pai. Revela o oculto e o escondido a cada um, Pai. Usa dos hinos, usa da palavra, usa das oportunidades, usa dos louvores, Senhor, para falar a cada coração, Senhor. Por isso, Pai, eu entrego esta igreja, este povo, Pai, em Tuas mãos, Senhor, para que sejamos guiados pelo Senhor, ó Pai. Por isso, Pai, nós entregamos e cremos, ó Pai, no manifestar do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Glórias a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Hino da harpa número 115. Vamos louvar o nome do Senhor. Uma canção conhecida dos irmãos, né? Não tem nada melhor do que trabalhar para o Senhor, do que orar diante de Deus, do que clamar aquele que pode mudar a nossa vida e a nossa situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Declara: eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, e orai, na seara e na vinha do Senhor. Adore a Deus. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador.
você quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Adore o Senhor nessa noite. Você tem liberdade de ter palavras de gratidão ao nosso Deus, aleluia, Jesus. Teu nome é glorificado nesse lugar. Vamos declarar, através do hino de número 4, louvar o nome do Senhor Jesus, mais uma vez. E você tem a plena liberdade, irmão, de engrandecer o nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque é Ele quem vela por cada um de nós. Aleluia, Jesus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Talentos nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Gostaria de estar chamando a Regina para fazer o momento reflexão em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Santo, 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 santo és tu, papai. Os amados podem se sentar em nome de Jesus.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje, mais um momento de reflexão. Fecha os teus olhos e deixa Deus falar com você. Bênção ou maldição? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus sempre nos dá a liberdade para fazermos as nossas escolhas. O capítulo 30 de Deuteronômio, o Senhor adverte o povo de Israel sobre a importância de fazermos as escolhas corretas, dizendo que conforme o que escolhermos, vamos ser abençoados ou amaldiçoados. Todos os dias são colocados diante de nós a bênção ou a maldição. A bênção representada por uma vida firmada nos princípios de Deus. O Senhor nos ama e quer o melhor para nós. Quando escolhemos a bênção, significa que estamos dizendo não às coisas erradas, aquilo que é mal, que é incorreto, que é injusto, que vai prejudicar a nossa saúde, os nossos relacionamentos e a nossa família. Escolher a maldição é permitir que coisas abomináveis entrem na nossa casa, nas nossas vidas. É ouvir a voz do diabo ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo. É ceder às tentações da nossa carne que nos levam para o lado errado. Portanto, decida sempre escolher a bênção. Busque ter um relacionamento com Deus, conhecer mais o Senhor e a sua palavra. Seus filhos precisam ter uma referência e uma família inteira precisa ser salva. Amém? Que nós possamos buscar a cada dia, né, as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Como a palavra diz, Deus nos dá a escolha, né? Que nós possamos escolher sempre a bênção, né? Porque o mundo lá fora oferece tanta coisa, né? Tem tanta coisa errada lá fora. E o mundo, ele quer nos tragar, né? Quer nos levar para o caminho de maldição, né? Mas em Deus nós somos mais do que vencedores, né? Com o Senhor nós podemos todas essas coisas, né? O Senhor pode restaurar relacionamentos, o Senhor, ele pode curar, se assim for da vontade dele, né? Então que nós possamos ficar firmados nos caminhos do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Amém, Pai. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme.
Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Creia que tudo vai passar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Creia. Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas louvem ao Senhor. Pastor Elvis, aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Procura lá, acho que está no culto aí, Além do Rio Azul. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos louvar essa canção, irmãos, que fala muito ao meu coração, porque não importa o momento que a gente viva hoje, Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Como na última mensagem que eu ministrei aqui, não importa o que você está passando, o que importa é que você tem uma morada preparada para a tua vida. Você entrou aqui talvez desanimado com o que você está vivendo de forma natural, mas quando você fecha os olhos e você começa a contemplar de forma sobrenatural, o Espírito Santo enche a tua vida, no nome de Jesus. A pasta do culto. Dentro da minha pasta deve ter uma pasta chamada culto. Isso, essa aí. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias. Vai adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Faz fora para a gente conseguir visualizar, para todo mundo adorar junto. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, ó Deus. Tu és poderoso, Pai. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Diga ali. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Diga, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida.
claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Adore a Ele nessa noite. Diga palavras de gratidão ao nosso Deus. Tu és santo, santo, santo e poderoso, ó Pai. Aqui estamos para glorificar o Teu nome, Senhor. Faz o Teu reino avançar nessa casa, Pai. Usa a vida, se enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque para isso nós estamos aqui mais uma vez. Aleluias. Oh, glórias. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Declare comigo: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Adore ao Senhor. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Oh, glórias! Oh, aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia! Vamos adorar o Senhor com uma outra canção agora. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos adorar com essa canção. Quem já pisou no Santo dos Santos, irmão, não tem outro lugar para ele. O melhor lugar é estar na presença de Deus. O que a glória de Deus fez conosco. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, o que tua glória fez comigo, louvado seja Deus. Oh glória, vai adorando ao
Senhor, vai glorificando o nosso Deus nesse lugar, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Receba o louvor, a adoração, receba a exaltação, ó Pai, porque somente o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração nessa noite. Se rasgue diante daquele que pode mudar a tua situação. Talvez você chegou aqui sem um rumo, e o caminho que o Senhor tem para ti é se rasgar na presença dEle hoje. Diga ao Senhor: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, vá adorando o nome do Senhor Jesus. Enche essa casa da tua presença, Deus. Oh glória. Santo tu és, ó Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Enche a tua casa de glória mais uma vez, ó Pai, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos cantos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga ao Senhor: glória. Deixa o Espírito Santo derramar essa glória sobre a tua vida nesse momento. Oh Espírito Santo de Deus, a tua igreja clama pela tua glória hoje. E manda. Declare que o Senhor é santo, 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 santo. Oh, aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Santo.
sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Adora ao Senhor, igreja. Diga glórias a Deus. Seja engrandecido e glorificado, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus nesse lugar, meus irmãos. O Senhor está presente aqui e com certeza vai falar contigo essa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Os amados podem se assentar em nome de Jesus. Eu senti muito grandemente a presença de Jesus, de Deus aqui neste lugar. Os amados possam sentir a mesma presença em nome de Jesus. Eu gostaria de estar dando a oportunidade para quem quer falar algo da parte de Jesus, quer dar um testemunho, falar alguma coisa. Tem alguém? Só um minutinho que o pastor Elvis vai testemunhar em nome de Jesus. Aleluia. Vou aproveitar a oportunidade que os irmãos estão aqui. Vou já até fazer o uso da minha oportunidade nessa noite. Salmo de número 40 é um texto bem conhecido, onde a Bíblia diz assim, a partir do verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Esse texto é tão bonito quando nós lemos na palavra, mas tão difícil de ser vivido. E eu queria dar um testemunho justamente desse momento de paciência que eu tive que passar. Não sei se os irmãos já sabiam, né? Os pastores que são meus parentes já sabiam, mas eu tinha um problema de fertilidade. Eu não podia gerar. Eu não podia ter filhos. Era algo que na minha condição natural era impossível. Eu tinha uma doença que me impedia de gerar. E então eu nunca me foquei muito nessa área, sempre busquei crescer no trabalho, crescer talvez no ambiente familiar, mas nunca senti a necessidade de gerar um filho. Nunca senti o desejo de gerá-lo naquele momento. E então os anos foram se passando mais, chegou um tempo onde eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a me questionar algumas coisas. Qual é o real motivo de eu estar vivo? Por que eu estou lutando tanto? Qual é a necessidade de lutar tanto e chegar ao fim da vida sozinho? E chegar ao fim da vida sem poder passar um pouco da bagagem que nós temos para alguém. Porque só quem é pai sabe, né? O que é você passar um pouco da sua vivência, da sua bagagem para alguém que vai dar continuidade àquilo que você começou, ou aquilo que você já pegou iniciado, mas gostaria que fosse continuado. E então, irmãos, foi gerado no meu coração e da minha esposa esse desejo. Agora nós queremos ter um filho, então nós fomos atrás. E quando nós chegamos ali no médico, foram pedidos uma bateria de exames, e então eu descobri algo que eu não sabia. Que eu tinha a semente, para que os irmãos entendam, eu tinha a semente, mas a minha semente já era de forma, quando lançada, já era lançada morta. Então isso me levou a refletir sobre muitas coisas na nossa vida. Às vezes nós até temos as sementes a lançar, mas nós já lançamos sementes mortas. E essas sementes mortas não geram. Por mais que ao longo de anos eu vivi a intimidade, nunca foi gerado nada porque as minhas sementes estavam mortas. Então Deus me levou a refletir qual tem sido as sementes que eu tenho lançado. Porque quando eu lanço uma semente morta, ela não nasce. Quando eu lanço uma semente que não tem a capacidade de gerar vida naquele solo que a recebe, ela não vai nascer. Então o Senhor me levou a meditar até mesmo sobre isso, e a partir dessa notícia,
foi me dado um diagnóstico, foi me dado uma cirurgia a ser feita, e então eu entrei nesse momento de esperar com paciência, porque eu fiz a cirurgia, e eu lembro quando eu acordei da cirurgia, eu já não sentia as pernas, que é aquela cirurgia que dão quando vai fazer cesárea, né? Hack, né? O pessoal tem até um pouco de medo dessa cirurgia, que parece que não volta, tem gente que não volta a andar, né? Uma coisa assim. Há um risco. Mas, irmãos, eu fiz aquilo que cabia a mim, como eu sempre digo aos irmãos aqui enquanto eu ministro, aquilo que cabia a mim era ir fazer a cirurgia, né? Dispor do capital necessário para realizar essa cirurgia, e o resto eu coloquei nas mãos de Deus. E então, saí da cirurgia, passei um período ali, em torno de 1 mês, resguardado ali, sem poder fazer muito esforço, e ao fim voltei ao médico, ele pediu para refazer os exames, eu refiz os exames, houve uma melhora, mas ele falou algo para mim que não me animou muito. Falou assim, ó, o seu quadro era complicado, a cirurgia foi feita agora, mas as sementes que você tem morta dentro de você vão precisar ser lançadas fora, para só a partir daí você ter sementes que geram vida. E até mesmo naquele diagnóstico do médico eu pude ver Deus falando comigo, porque Deus disse assim, ó, as sementes dentro de você que não tem poder de gerar vida. Talvez nós temos palavras que saem da nossa boca que não têm o poder de gerar vida. São sementes lançadas. Talvez nós temos atitudes que nós achamos comuns, que nós imaginamos gerar frutos, mas não geram. Pelo contrário, eles acabam matando. Deus me levou a refletir sobre isso, porque eu precisei esperar em torno de 7 meses após a cirurgia, para lançar essas sementes mortas fora e começar a gerar sementes de vida. E começar a gerar sementes que realmente traziam vida. E os irmãos, alguns já conhecem, mas a minha esposa engravidou, para a glória de Deus. E depois de um período de 7 ou 8 meses, não me lembro bem, eu pude gerar vida. E o meu coração se alegra muito, porque aquele que não tinha essa capacidade, ter essa capacidade e ver no futuro aquilo que ele já sonhava no passado, é maravilhoso. E só prova que Deus continua agindo. Só prova que Deus continua realizando. Mas, irmãos, entenda, não é apenas um testemunho. Deus quer falar com você também. Qual será que é a semente que nós estamos carregando? Sementes que geram vida ou sementes que já são mortas? Todas as vezes que nós lançamos, elas já caem no solo e morrem. Eu costumo vivenciar algumas situações no meu trabalho de sementes mortas. Às vezes você ouve uma palavra que ela cai em você, ela tem o poder de te matar e não de gerar vida. Às vezes você ouve algo, você vê alguma atitude que ao invés dela te motivar, ela te desanima. Ao invés dela gerar vida em você, ela desmotiva a vida que te resta, a vida que há em você. Então que nós sejamos diferentes. Deus nos levantou para levarmos a palavra, para levarmos a Jesus. E Jesus mesmo se declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que através das nossas vidas, nós possamos levar Jesus para as pessoas e mostrar para eles que o nosso Deus ainda faz milagre, que o nosso Deus ainda realiza. Ainda que para muitos seja algo natural, para nós é milagre, porque nós sabemos que antes da cirurgia, Deus já estava trabalhando. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já vou pegar o gancho então, falar sobre dízimos e ofertas. Queria que você abrisse em Malaquias, capítulo de número 3. Um texto bem conhecido também. Você vai achar Mateus, vai algumas folhas para trás. Você vai chegar em Malaquias. E eu quero que você leia apenas o verso de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Malaquias 3, 18. Aqueles que puderem, acompanhem na Bíblia ou no telão, diz assim a palavra do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Até aqui, pode se sentar, louvado seja Deus. Um texto bem conhecido, mas irmãos, que me traz uma alegria tremenda.
então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. O que eu aprendo aqui? Primeiro, o justo e o ímpio tem que ter diferença. Tem muitos lugares que você vê o ímpio chegando, o justo chegando, e é tudo igual. Não tem diferença. Tem muitos lugares que você vê o ímpio chegando na igreja e o justo chegando na igreja, não tem diferença, é a mesma coisa. E como você conhece um cristão verdadeiro? Fala para quem está perto de você assim, ó, cristão verdadeiro tem características. Aleluia. Aquele que é justo, ele tem característica de justo. Aquele que é ímpio, tem característica de ímpio. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus, Ele olha de maneira diferente para o justo e para o ímpio. Quando chega na hora de abençoar o Senhor, quando chega na hora de adorar o Senhor, quando chega na hora de se deslocar até a igreja e glorificar o nome do Senhor, há uma diferença entre o justo e o ímpio. E louvado seja Deus que Ele encontrou justos nessa noite. Glórias a Deus. Não é apenas o valor financeiro que você entrega, mas é aquilo que você entrega aqui, ó. Há um pastor amigo meu que diz que antes de Deus receber a tua oferta, Ele recebe o ofertante. Aleluia, Deus. Se Deus não receber o ofertante, não adianta o cara trazer aqui 10 mil reais e colocar no gasofilaço, porque Deus não recebe. Primeiro Deus recebe quem oferta, e Deus olha para quê? Para a diferença. Ele faz a diferença, Ele vive como justo, Ele vive como salvo, então eu vou receber. Não vive, Deus não recebe. Há uma passagem em Samuel onde o próprio Deus, através do profeta, diz assim, ó, eu estou cansado da vossa multidão de sacrifícios e holocaustos. As suas ofertas, eu já estou aborrecido. Por quê? Porque era religiosidade. Não era alguém que vivia como justo, mas era religioso. E eu quero chamar você a não ser religioso, mas ser justo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando a minha despensa está vazia, Deus não me deixa desamparar, porque como eu até ministrei na última mensagem, Deus não permite que o justo fique desamparado. Ele vai amparar você. E da mesma maneira, quando você não tem às vezes um calçado ou uma veste, e você ora a Deus, parece que Deus manda alguém lá e abençoa a tua vida. Eu já vivi isso. Já vivi isso, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Por quê? Porque esse texto já também se fez valer na minha vida como verdade. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, o problema vem, mas ele descansa no Senhor. O que não serve fica desesperado. Como que eu vou fazer? Como eu vou pagar aquela conta? Como eu vou realizar isso? Não sabe o que fazer, mas quando a pessoa é justa, ela fala assim, eu já entreguei nas mãos de Deus, e agora vou esperar, porque Deus vai mandar, em nome de Jesus. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, para nós, mais uma vez, fazermos esse momento de oferta, fazermos esse momento de entrega. Se você tem dízimo na casa do Senhor, entrega o teu dízimo. Se você tem oferta, entrega a tua oferta. Se você tem louvor, entrega o teu louvor. Mas não saia daqui sem entregar algo para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor e você já pode vir ofertar. Louvado seja Deus. Ao Senhor pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, declare, não há muralhas que
ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. É, Jesus, aleluia. Em Ti nós estamos alicerçados, ó Pai, firmados em todos os momentos das nossas vidas, ó Deus. Pela fé posso mudar, pela fé posso enxergar, pela fé posso viver, oh, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Declara: estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Vamos ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos estender as mãos para cá, para o gasofilácio, irmão, fazendo um favor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui, Senhor, foram depositados, ó Deus, os dízimos, as ofertas em Tua casa, ó Pai. Meu Deus, olha para o coração, para a alma deste, meu Pai, que colocou no Teu altar, Pai. Crendo, meu Pai, que o Senhor vai derramar as bênçãos transbordantes, sacudidas em todas as áreas da vida e da família, Pai. A Tua palavra, meu Deus, também diz, ó Pai, que o Senhor repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, Pai, da vida e da família. Por isso, Pai, entra, meu Pai, com a Tua bênção transbordante, sacudidas em todas as áreas da vida e da família, porque assim diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, Deus seja louvado, toda honra, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluias. Lucas, capítulo de número 5. Os irmãos que acharam. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Porque a oração é a chave da vitória. A oração é que abre as portas dos céus. A oração é que toca no coração de Deus. A oração é que faz com que Deus se levante, que olha para mim, olha para você. A oração é que entra e responde à nossa necessidade. A oração é tudo em minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, dos nossos filhos. Por isso que devemos orar. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui será lida, Senhor, a Tua palavra, Deus. Meu Pai, que não seja eu falando, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa tomar conta, Pai, da minha vida. Possa tomar posse, Pai, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, ó Pai. Meu Deus, fala a cada um de nós, ó Deus, não o que queremos ouvir, Senhor, mas o que precisamos, ó Pai. Revela, Senhor, o oculto, o escondido da Tua palavra, Senhor. Fala, meu Deus, poderosamente a cada um de nós, ó Pai, porque viemos aqui ouvir o Teu Espírito Santo, Pai, ministrar a Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração, a nossa audição, a nossa visão espiritual, Senhor, para ouvir o Teu Espírito Santo, Pai. Fala com cada um de nós, ó Pai.
Pai. Meu Pai, fala aquilo, meu Pai, poderosamente, porque, meu Pai, que o Senhor venha repreender toda ave de rapina que queira desviar, distorcer a tua santa e poderosa palavra. Assim eu peço ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Eita Deus. Livro de Lucas, irmãos, capítulo de número 5. A palavra de Deus está escrito assim, no versículo 1 em diante. E aconteceu que o tema da pregação, irmãos, que está aqui na própria palavra, a pesca maravilhosa que Jesus, os discípulos aí fizeram por intermédio da palavra de Jesus. Então, no versículo 5 está escrito assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9: pois que o espanto de se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Versículo 10: e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, o que nós aprendemos com esta palavra do Senhor? Nós aprendemos com esta palavra do Senhor que a pesca só foi maravilhosa porque, em primeiro lugar, eles cederam o barco para quem realmente era um homem digno de abençoar a vida deles. Muitas vezes nós queremos que Jesus abençoe a minha casa, abençoe a sua casa. Nós queremos que Jesus abençoe a nossa igreja. Mas quando é para nós abrirmos o espaço, quando é para nós permitirmos ele subir no nosso barco, entrar na nossa casa, entrar na igreja, nós o afastamos, nós o reputamos, nós o julgamos, nós não queremos, pelas nossas atitudes, dos nossos comportamentos, muitas vezes nós afastamos Jesus. E aqui nós aprendemos que, e acontecendo que apertando a multidão para ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o segredo, irmãos, é lutar para ouvir a palavra de Deus. Então vença os desafios, vença muitas vezes. Nós estamos num feriado, nós estamos no aniversário, nós estamos num churrasco. Vença o churrasco, vença o aniversário, vença o feriado, vença as dificuldades, porque quando nós vencemos para ouvir a palavra de Deus, nós recebemos a bênção. Então nós devemos vencer. Aqui a multidão venceu, ela apertava um ao outro para ouvir o quê? A palavra de Deus. E muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós deixamos a palavra de Deus por algo que nos impede de alcançar, por algo que nós poderíamos apertar a multidão, apertar a nossa situação e falar: não, eu vou deixar o churrasco, eu vou deixar o aniversário, eu vou me esforçar e eu vou ouvir a palavra de Deus. Então as coisas do mundo têm afogado, têm sufocado a palavra de Deus. Nós não temos permitido a palavra de Deus se manifestar na nossa vida e na nossa família. Por isso que nós devemos aprender com a palavra de Deus. No versículo 3, está escrito assim, ó: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Permitir que ele adentre a nossa casa, adentre
no nosso barco. E aqui Simão permitiu, e entrando num dos barcos que era de Simão, então Simão permitiu que Jesus adentrasse o barco dele. Então nós devemos permitir que o Senhor adentre o nosso barco e permitir que Ele conduza o barco. Aqui Simão permitiu que Jesus conduzisse o barco. Jesus falou assim: Simão, afasta o barco daqui. Então ele ouviu, ele deu ouvido à voz de Jesus. Muitas vezes nós queremos que Deus abençoe a nossa vida, mas quando nós ouvimos uma correção, quando nós ouvimos Deus falar conosco, entra num ouvido e sai pelo outro, porque não é agradável, porque não é aquilo que eu queria ouvir, porque não é aquilo que eu queria ser. Hoje um culto de cura e libertação, irmãos, mas nenhuma cura e nenhuma libertação vem se nós não alcançarmos a nossa vitória. Então, para a gente receber a nossa pesca maravilhosa, para nós recebermos a nossa bênção maravilhosa, nós devemos aprender com a palavra de Deus. Nós devemos aprender com a palavra de Deus e entender que se nós não abrirmos a nossa casa, para o Senhor adentrar a nossa casa, nós não recebemos a bênção. Nós devemos aprender que Ele tem que entrar na nossa casa e nós devemos obedecer à voz do Senhor. É isso que nós devemos fazer aqui. No versículo 5, irmãos, a palavra de Deus está escrito assim, ó. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançareis a rede. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, quantas vezes nós vimos que eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, e cantará mais, o glória machuri canta lá maçai, o Espírito calamaçou de canta. Quantas vezes nós viemos na casa de Deus e nós queremos que o Espírito Santo fale conosco, só que a gente não dá ouvido, irmãos, porque a palavra de Deus diz assim, ó: ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a igreja é cada um de nós, e nós viemos aqui, queremos ouvir Deus falar. Deus fala, mas nós não ouvimos Deus falar, nós não damos ouvidos do que Deus fala conosco. Quando nós ouvimos, nós ouvimos Deus, e Deus manda a gente fazer, e a gente faz o que Deus está mandando, nós somos obedientes à palavra de Deus. Porque nós ouvimos a palavra e nós colocamos em prática na nossa vida. E é aí que o milagre acontece. É isso que nós devemos entender, que a cura só acontece se nós acreditarmos. O milagre só acontece se nós acreditarmos. As coisas só mudam se nós acreditarmos. E aqui, Simão acreditou no que Jesus falou. Jesus falou assim: lança a rede. Ele não perguntou se... mas Senhor, eu pescamos a noite toda. Ele não questionou: mas Senhor, o Senhor quer que eu lance a rede? Mas eu passei a noite inteira pescando, Senhor. Como é que eu vou lançar a rede? Eu já estou cansado. Eles estavam lavando as redes, irmãos. Pensa, depois de uma noite de pesca, já estavam cansados, sem dormir, cansados, lavando as redes. Aí chega um homem e vira e fala assim: ó, cata suas redes e vamos jogar. Mas Senhor, se na melhor hora da pescaria nós não pegamos nada, o Senhor quer que eu vou jogar a rede agora? Ele não perguntou, Simão não questionou o que o Jesus mandou. Simão não perguntou para ele nada, ele simplesmente obedeceu. Mas nós, muitas vezes, fazemos o quê? O que eu vou ganhar se eu fizer? A primeira pergunta é essa: o que eu ganho se eu vier para cá? O que eu ganho se eu for na igreja? O que eu ganho se eu dizimar? O que eu ganho se eu cumprir? O que eu ganho se eu for lá limpar a igreja? O que eu vou ganhar se eu for ajudar o pastor a pintar a igreja? O que eu vou ganhar se eu for lavar o banheiro? As perguntas, irmãos, é o que eu vou ganhar? Essa é a pergunta que nós fazemos. Porque quando a gente não vê nada em troca, nós não fazemos. Nós não fazemos. E aqui, imagina se eles fossem falar assim: não, Jesus, eu estou lavando a rede, eu vou deixar ela lavada, eu vou descansar, porque eu tenho mais uma noite ainda para ir pescar. Eles não perguntaram, eles simplesmente recolheram a rede e foram lá: porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Então muitas vezes Deus está mandando a gente fazer, Deus está falando conosco, que a gente não está ouvindo Deus falar. Nós devemos pedir para Deus: Senhor, abre o meu conhecimento, Senhor, dá-me entendimento, Senhor, revela a mim a tua palavra, fala poderosamente comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz. Nós pedimos para Deus que nós... Mas quando Deus fala, nós não ouvimos. Quando Deus manda, nós não fazemos. É a mesma coisa a gente falar para o filho: filho, você vai lá, lava o banheiro para mim. Tá bom, mãe, já eu vou. Aí daqui a pouco você vai lá, o banheiro está sujo. Filho, você recolheu o lixo? Mãe, daqui a pouco eu recolho. Você vai lá, o lixo está lá, você recolheu. Por quê? Manda, mas não obedece. Fala que vai fazer, mas não faz. Então, se Deus mandou, faça o que Deus está mandando, obedece a palavra do Senhor. Nós erramos por falta de obedecer a palavra de Deus.
No versículo 6, irmãos, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Olha como que é obedecer à voz do Senhor, como que é obedecer à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, as bênçãos vêm transbordantes, as bênçãos vêm grandes na sua vida. Hoje foi falado aqui da semente. Muitas vezes nós semeamos, não vigiamos no que nós falamos, e nós devemos vigiar no que nós falamos. Porque, como foi falado, o dono da vida é Deus, a semente, quem faz ela crescer é Deus, a semente que faz germinar é Deus. Se nós semearmos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Mas para que a gente não venha colher aquilo que nós semeamos ruins, nós devemos vigiar no que falamos, vigiar no que semeamos. Mas se porventura você semeou alguma coisa ruim, mostra para Deus que você se arrepende, mostra para Deus que você se converteu, mostra para Deus que você mudou, para que Ele não venha permitir que aquela semente ruim venha germinar e dar frutos. Porque você vai colher aquilo que você semeou ruim. Porque Deus, Ele é justo. Nós é que somos falhos. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus e meditar naquilo que semeamos. Muitas vezes nós falamos as coisas. Eu queria que acontecesse isso e isso comigo. Mas às vezes, meus irmãos, pode não acontecer com você, mas pode acontecer com seu filho, pode acontecer com seu marido, pode acontecer com alguém da sua família. E você vai sofrer as consequências daquilo que você pediu, daquilo que você semeou na sua própria vida. A gente tem que tomar cuidado para a gente não colher, para a gente não pescar aquilo que nós mesmos jogamos na água. Porque se nós jogamos na água, uma hora nós vamos ter que lançar a rede. E será que nós vamos puxar? Será que nós vamos puxar coisas que Deus realmente quer? Ou será que nós vamos puxar aquilo que nós jogamos? Sapato velho, pneu velho, chinelo velho, palavras mortas, palavras de maldição. Será que é isso que nós vamos puxar na nossa rede? Eita Deus poderoso! Por isso, irmãos, que a palavra de Deus ela é justa. Por isso que a palavra de Deus ela é correta. Versículo 7, irmãos. Olha como que é a palavra de Deus. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que muitas vezes a pessoa se oferece para ajudar. Eu vou lá ajudar porque ele vai me dar um peixe. Eu vou lá ajudar porque ele vai ajudar a encher meu barco. Quando a gente vai ajudar sem interesse de receber, nós somos abençoados. Quando eles foram lá ajudar a puxar a rede sem interesse de receber nada, simplesmente por ajudar, eles foram abençoados. Saíram os dois com os barcos cheios, transbordando barcos de peixe, porque foi sem interesse de receber nada. Então a gente tem que olhar para que a gente, quando a gente for chamado para fazer, faça sem esperar nada em troca, faça sem esperar receber nada, porque quem está te vendo você fazer no oculto é Deus, e no momento oportuno, Deus te abençoa. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Deus ele é justo, do jeito que você é justo. Se eu sou correto, Deus é correto comigo. Se eu sou falso, Deus não pode ser correto comigo, porque eu fui falso. Então eu vou colher aquilo que eu semeei. Então vamos pensar no que vamos fazer. Então vamos ajudar outra pessoa, porque nós podemos ajudar outra pessoa. Vamos estender as mãos para outra pessoa, porque nós podemos estender as mãos para outra pessoa e não esperar nada em troca. Simplesmente faça, porque é obrigação minha e sua ajudar o próximo. Nós fazemos isso, nós somos pelas mãos do Senhor. Quando nós podemos ajudar e a gente não ajuda, leia a Bíblia, irmãos. Quando a gente pode fazer e a gente não faz, nós somos amaldiçoados. Porque a gente podia ajudar e nós não ajudamos. A gente podia estender a mão e nós não estendemos a mão. A gente não pode esperar do retorno da pessoa, porque o ser humano ele é ingrato. A própria palavra diz: vós que sois maus, sabem das boas coisas aos seus filhos. Então o ser humano ele é mau, a índole dele é má. Então não espera receber nada em troca daquilo que você fez, mas espera que Deus está vendo e Deus vai te abençoar, porque Ele é fiel. Ele é fiel na minha vida e na sua vida. Versículo 8, irmãos, da palavra de Deus. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O que é isso para mim e para você? Reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha. Pedro reconheceu, e Pedro se prostrou aos pés do Senhor.
Às vezes a gente erra tanto, irmãos, nós pecamos tanto, e a gente tem vergonha de orar. Nós temos vergonha de dobrar o nosso joelho e orar diante de Deus. E aqui Pedro nos ensina que a gente tem que se prostrar diante dos pés de que realmente pode perdoar os meus erros e os seus erros. Reconhecer a nossa falha, reconhecer que hoje à noite nós temos uma oportunidade de pedir para o Senhor: Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, aquilo que eu falei que muitas vezes você pode ter magoado alguém. Deus, me perdoa, Senhor. Reconhecer os erros, reconhecer as falhas. Às vezes a gente não reconhece. Às vezes falta para mim, falta para você reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso pecado. Às vezes nós magoamos a pessoa que está do nosso lado. Sabe por quê, irmão? Nós somos igual aquelas espinheiras que estão na árvore, numa cerca. Você vai passando, daqui a pouco você fura o braço, daquele jeito, faz de conta que não aconteceu nada. Você espeta a pessoa e parece que não aconteceu nada. Você está prejudicando a pessoa, machucando ela, e você não vê que você está ofendendo a pessoa. Pede para o Senhor olhar isso e mostrar para você onde você tem errado, onde eu tenho errado. Porque quando nós vemos isso, nós nos consertamos diante do Senhor. Versículo 9, irmãos. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Olhem só, quando Deus abençoa, a bênção é tão grande que você não acredita. Se você vai fazer, não é possível o que está acontecendo comigo. Eu não mereço tanta bênção. Olha aí, ó, eu não tinha uma casa, hoje eu tenho uma casa. Eu não tinha um carro, hoje eu tenho um carro. Eu não tinha um emprego, hoje eu tenho um emprego. Por quê? Porque você tem que fazer, não esperando receber nada em troca. Mas Deus, Ele é justo. E Deus te abençoa de uma tal maneira que você fala assim: eu não sou merecedor de tanta bênção. Num passado aí, eu e minha esposa, a gente estava se consertando diante de Deus, e a gente se consertou de uma tal forma, irmãos. Foi tão tremendo o conserto, foi tão tremendo as bênçãos, que Deus começou a abençoar a nossa vida de uma tal forma, que a gente olhou e falou assim: nós não somos merecedores. Nós achamos, a pastora ainda fala assim: eu acho que eu vou morrer, porque eu nunca tive um carro zero, estou tirando um carro zero, estou com a minha casa reformada. Irmãos, as bênçãos começam a vir tão grande, que dá a impressão que você vai morrer. Pô, eu estou perto do fim já. Por quê? Porque as bênçãos de Deus é grande para mim e para você. Nós vivemos isso, nós sentimos isso na pele, nós vivenciamos isso, nós vivenciamos as bênçãos de Deus. Não é fácil, irmãos, não é fácil. O deserto não é para qualquer um passar. O deserto é para quem realmente quer vencer os obstáculos. O deserto é para quem realmente quer aprender a amar o Senhor. O deserto é para quem quer aprender a orar diante do Senhor. O deserto é para quem quer se prostrar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus. Se você está bem, Ele é Deus. E se você está mal, Ele também é Deus. Se você tem o que comer, Ele é Deus. Se você não tem o que comer, Ele continua sendo Deus. A diferença, irmãos, é que nós plantamos semente e a gente não quer esperar a semente terminar e crescer e dar fruto para a gente comer. Aí sabe o que a gente faz? A gente recebe um grão de milho. Em vez de a gente plantar aquele grão de milho, esperar crescer, vai dar 3, 5 espigas. A gente faz o quê? A gente come o grão de milho. A gente come o grão de milho, irmãos. Sendo que eu podia plantar e esperar. Ele vai dar 3 espigas. Eu vou lá, planto mais uma espiga de milho e ainda tenho 2 para me comer. Mas a nossa ganância, a nossa soberba, a nossa avareza, é tão grande, que a gente sufoca quem está do nosso lado. A gente prejudica quem está do nosso lado. Então vamos olhar para a palavra de Deus e vamos fazer com que isso venha ser viva na minha vida e na sua vida. Que a gente venha realmente colher os frutos que Deus tem preparado para mim e para você. Que a gente saiba lançar as redes no momento certo, quando Deus manda, e não lançar a qualquer jeito, porque uma hora você pode pegar o rosco e rasgar a sua rede. Você pode pegar uma pedra no fundo do rio e não conseguir puxar a rede para fora, e você acabar perdendo. Eu já pesquei, eu já armei rede para pegar. Vem tronco, rasga tudo, sai levando tudo, embola tudo a rede, você perde a rede, tem que fazer tudo de novo, arrumar, consertar. Isso quando não sai arrastando tudo e você perde a rede. É a palavra de Deus se cumprindo na minha vida e na sua vida, irmãos. A gente tem que fazer isso. No versículo 10, irmãos, a palavra de Deus está escrita assim, ó: e de igual modo, também de Tiago e João e filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Ele disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Será que nós, irmãos, não temos recebido esse chamado de Deus? Será que nós não temos recebido esse chamado de Deus
para ganhar vidas para o reino do Senhor? Ou será que nós temos deixado e continuamos ali na beirada do rio, esperando o tempo chegar, esperando o tempo oportuno para sairmos com o barco, para lançarmos a nossa rede? Em vez de nós sairmos e lançarmos a rede e começarmos a pescar homens e mulheres para o reino do Senhor, através do nosso testemunho, através do nosso palavreado, através do nosso jeito de falar, através do caráter, as características de um cristão. Quais são as características que nós temos mostrado para Deus? Quais são as características que Deus pode olhar para mim e para você e falar assim: você tem as características de um cristão, de um servo de Deus? Será que nós podemos ser chamados assim? Será que nós podemos, irmãos? No versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Será que nós deixaríamos tudo para seguir o Senhor? Será que nós deixaríamos a nossa família para servir o Senhor? Será que nós deixaríamos o nosso trabalho para servir o Senhor? Irmãos, eu já dei testemunho aqui algumas vezes. Eu trabalhava para um determinado lugar, eu ganhava R$180 por noite de trabalho. Quando eu tinha culto, eu dava aula na escola bíblica na terça-feira. E quando eu tinha que trabalhar na terça-feira, que eu tinha escola bíblica, eu passava o meu dia de serviço para o colega, eu ia para a escola bíblica, 1h30 de escola bíblica, aquele tempo que a gente gastava na escola bíblica de terça-feira. Mas eu passava o meu serviço. Quando eu tinha o culto, que era na quinta-feira, eu passava o meu dia, aquela noite de trabalho, eu passava para o colega, eu deixava de trabalhar, de ganhar R$180 na noite, eu deixava de ganhar e passava para o colega, mas eu ia para o culto ali. Eu ficava 1h30 no culto. Vamos falar de culto, dentro da igreja, 1h30 de culto ali, eu ficava ali. E eu deixava de ganhar R$180 por causa de 1h30 que eu estava ali para adorar o Senhor. E Deus nunca me desamparou. Deus nunca me deixou desamparado. E hoje, meus irmãos, eu tenho feito a mesma coisa. Eu tenho falado: Deus, eu quero trabalhar assim, Deus, nos dias de culto do Senhor. O Senhor me prepara para que eu possa estar lá na tua igreja, cultuando, louvando e adorando o teu nome. Eu tenho feito isso até os dias de hoje. E Deus tem me superado. Deus tem me espantado com as vezes que Ele tem me dado. Porque Ele tem me abençoado a cada dia, irmãos. Porque Deus, Ele é fiel. Seja fiel com Deus e Deus é fiel com você. Se coloque nas mãos do Senhor todo o seu problema, toda a sua dificuldade, e você vai ver que vitória você vai ter. Ouve a palavra de Deus, coloque em prática na sua vida. Hoje o culto de cura e libertação. E nós queremos sair daqui para ouvir a palavra de Deus. E nós queremos sair daqui para sabermos lançar a nossa rede, sabermos colher as coisas. Não é só chegar, porque dependendo do lugar que você lança a rede, você não pega nada. Porque quem te dá a direção é Deus. Quem te dá a direção da colheita é Deus. Se Deus não quiser, você não pega. Se Deus não quiser, você não colhe nada. Se Deus não quiser, você não abençoa nada a sua vida. Porque Ele é quem te abençoa, é Ele quem te dá, é Ele quem traz para você. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Imagina aqui, nós estamos aqui sobre a pesca maravilhosa. Mas se o irmão for lá no livro de João, irmãos, abre aí, Paulo Sérgio, para mim rapidinho. No livro de João, irmãos, no versículo 21, capítulo 21, perdão, fala sobre a pesca milagrosa. Ali fala sobre a pesca milagrosa de Jesus. Porque muitas vezes nós falamos, ali foi a pesca maravilhosa. Em João capítulo 21, fala sobre a pesca milagrosa. Vamos ler para a gente poder aprender um pouco, só para poder a gente entender o que é uma pesca maravilhosa e uma pesca milagrosa. Aqui no versículo 21, eu vou ler para os irmãos poderem entender. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Versículo 2, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, e de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Versículo 3, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não a apanharam. Versículo 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, não conheceram que era Jesus. Versículo 5, disse-lhe, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E versículo 6, e ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7, então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar.
Versículo 8, e os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, sendo quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9, logo que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e pão, e disse-lhe Jesus, trazei os peixes, agora apanhastes. Versículo 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Onde é que está a pesca? Onde é que está aí o problema, pastor? Que é milagrosa. O problema, irmãos, é que aqui Jesus já havia sido crucificado. Aqui Jesus já tinha reaparecido aos discípulos. E aí eles estavam na beira da praia, assando peixe e pão na brasa. Aí eu pergunto para os irmãos, Jesus estava ali, Jesus mandou lançar 200 covos, irmão, dá uma média de 100 metros da praia. É raso ainda 100 metros. É raso, não tem grandes peixes, é peixinho pequenininho que tem ali. Mas aí, foram e lançaram a rede, ouviram. O problema nosso é que a gente não ouve Deus falar. Então ali nós tivemos uma pesca maravilhosa, e aqui nós temos uma pesca milagrosa, onde lançaram a rede onde não poderiam pegar esses peixes, mas lançaram a rede, acreditaram. Aí eu pergunto para vocês, nós lemos aqui que Pedro se jogou do barco, mas por que Pedro se jogou? Porque ele não estava com vestimenta adequada, porque as atitudes dele não estavam adequadas a ver o mestre. Mas o barco de quem era? De Pedro. O barco de quem que era? De Simão. Então será que muitas vezes Jesus chega na minha casa e na sua casa, mas as nossas atitudes, nosso linguajar, nosso palavreado não tem afastado Jesus do nosso barco, da nossa casa? Será que isso não aconteceu? Os discípulos pegaram o barco que era de Pedro e levaram para a margem da praia, levaram para a areia da praia. Pedro ficou para trás. Será que muitas vezes na minha casa, na sua casa, não tem acontecido isso? Será que os milagres que era para a gente receber, a gente não tem recebido por causa das nossas atitudes? A gente deve se refletir, irmãos, e olhar para a nossa vida. Hoje um culto de cura e libertação. E para a gente alcançar a nossa vitória, nós precisamos nos avaliar, olhar para nós mesmos e falar assim, poxa, eu preciso dessa pesca milagrosa, e eu também preciso desta pesca maravilhosa na minha vida. E eu quero aprender a lançar as redes, porque eu quero aprender a pegar grandes peixes, para sustentar minha casa e a minha família. Eu quero aprender a lançar a rede e saber ter pescas maravilhosas para minha casa e para minha família. Por isso que nós estamos aqui, para aprender da palavra, para colocar em prática na nossa vida e na nossa família. Amém, irmãos? Queria pedir que os irmãos ficassem em pé. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Amém? Coloca nas mãos do Senhor o seu problema agora. Sua dificuldade, aquilo que você fala assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Só o Senhor para fazer um milagre na minha vida agora, Deus. Eu quero que você coloque a sua casa, a sua família, seus filhos, o seu trabalho, aquilo que você quer que muda na sua família. Eu quero que você apresente diante de Deus agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço ao Deus Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor coloque um anjo ao lado de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Meu Deus, ouve o coração dela, ouve a alma dela, ouve o espírito dela, meu Deus, ouve a necessidade do lar, da casa, da família, ouve, meu Pai, a necessidade do trabalho, Senhor Deus, meu Pai, e começa a operar o milagre. Meu Pai, a tua palavra diz que sinais seguirão os que crerem, Senhor. Então, meu Pai, começa a operar o milagre, Deus. Eu peço em nome de Jesus Cristo, que o Deus Todo-Poderoso venha repreender agora, venha amarrar, venha expulsar todo principado, toda potestade, todo espírito imundo, todo demônio, Deus, que coloca enfermidades, confusão mental, esquizofrenia, depressão, que seja agora repreendido, diabetes, pressão alta, pressão arterial, mioma, endometriose, seja agora, Deus, repreendido, seja amarrado, seja expulso, Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Entra no sangue, entra nos órgãos internos, entra nos olhos, no ouvido, repreenda, entra no pulmão, Pai, entra, meu Pai, e opera o milagre da cura, da libertação, Pai. Visita os filhos, visita o marido, visita aquele, meu Pai, que ela está no coração agora, que essa pessoa está colocando no coração agora, Pai. Visita ele e opera o milagre ali agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço ao Deus Todo-Poderoso, repreenda todo mal olhar, toda inveja, todo olho grande, todo olho gordo, Pai, que lança sobre esta vida, sobre esta família, que o Senhor opera agora a libertação, Pai. Todo demônio enganador seja agora repreendido, seja amarrado,
seja expulso, Pai, da vida, da família, da casa, do trabalho, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja 100%, Pai, de libertação, Senhor. Meu Pai, alcança aquela que está no coração, Pai, alcança essa família, este filho, esta nora, este genro, Pai, em nome de Jesus, opera um milagre, Pai, faz a tua obra, porque o teu nome, Deus, será glorificado sobre este altar, ó Pai. Assim eu peço ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Que as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Elvis, ora para nós. Vamos agradecer pelo culto dessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, e declarar a tua santidade, o teu poder, o teu agir, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que diz que o Senhor ainda multiplica, Deus. Ainda, Pai, que nós não tenhamos de onde tirar, ainda que as frustrações sejam grandes, ó Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor opera milagres, ó Pai, e nós glorificamos o teu nome pelo milagre que cremos que o Senhor vai preparar sobre cada uma das nossas vidas, ó Deus. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, retira de nós tudo aquilo que precisa ser retirado, para que possamos, enfim, cumprir a tua vontade, Senhor. Nós oramos crendo, ó Pai, no teu agir, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Faça com vossas mãos. Que a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja na vida e na família de cada um dos irmãos, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos possamos dizer amém, amém e amém. Que as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.